partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o Evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho. Estamos vivendo e celebrando a quarta-feira da 10ª semana do tempo comum. Mais uma vez, o bom Deus nos permite essa oportunidade do encontro através das ondas da Rádio Educadora. Vamos, conforme o nosso costume, meditar o Evangelho do dia, assim nos alimentando da palavra do Senhor e pedindo que ela seja luz para os nossos passos. E vamos também continuar a nossa catequese sobre o papel da Virgem Maria em nossa vida de fé. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui na cidade de Jacarezinho. Meu querido irmão, minha querida irmã, preparemos o nosso coração, aquietemos o nosso espírito e assim juntos vamos acolher o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos,
por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus está no alto de uma montanha, onde faz o seu primeiro longo discurso no Evangelho de São Mateus. No Sermão da Montanha, Jesus age como Moisés, o grande legislador do Antigo Testamento. Jesus, porém, é maior que Moisés. Ele aparece como o intérprete oficial da tradição judaica, aquele que é capaz de esclarecer seus aspectos mais profundos. Jesus veio para revelar o verdadeiro significado do Antigo Testamento, para expressar o que a lei e os profetas queriam dizer e assim fazer a lei ser cumprida. Ele ensina aos seus discípulos o seu verdadeiro sentido e os convida a colocá-los em prática. Desse modo, se tornarão grandes no reino dos céus. A lei e os profetas é uma expressão muito frequente no Evangelho de São Mateus. Refere-se ao todo da revelação de Deus no Antigo Testamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, a lei foi dada por Deus através de Moisés. Em hebraico, é a Torá, que significa lei. Os judeus possuem a Torá oral e a Torá escrita. A expressão lei e profetas tem um sentido litúrgico, digamos assim. Nas sinagogas aos sábados, havia sempre uma leitura de um texto da lei e outro dos profetas. Com estas duas palavras, se indicava também toda a Escritura. É uma expressão muito parecida com aquela que às vezes encontramos Moisés e Elias. Não vim abolir. Jesus não poderia abolir a palavra revelada pelo próprio Deus, nem ir contra a tradição na qual nasceu. Seria opor-se ao próprio Deus. O apóstolo Paulo ensina que a lei é santa. O que Jesus quer é dar-lhe o verdadeiro e autêntico sentido. Jesus não rompe com a Torá, permanece fiel, mas lhe dá pleno cumprimento com uma concentração nos valores mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Dar-lhes pleno cumprimento também nos fala hoje o Evangelho. Jesus realiza as profecias. Com isso, não só se propõe a cumprir a lei e os profetas, mas quer levá-la à perfeição, isto é, dar o verdadeiro sentido ao código de vida religiosa contra o uso legalista que os mestres haviam transformado a palavra de Deus. Jesus pretende alcançar uma perfeição radical e, ao mesmo tempo, devolver à lei a sua simplicidade original. Diz ele ainda hoje: nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Esta é uma referência ao Iod. É a menor letra do alfabeto hebraico. O sentido é que nenhum pormenor da lei deve ser desprezado. Jesus, gente boa, não veio destruir a lei e toda a economia antiga, nem consagrá-la como intocável, mas dar-lhe, pelo seu ensinamento e pelo seu comportamento, forma nova e definitiva, na qual se realiza, afinal,
plenamente aquilo a que a lei se encaminhava. Isso é verdade, sobretudo no que diz respeito à justiça. O preceito antigo torna-se interior, atingindo os desejos e os motivos secretos. Portanto, nenhum pormenor da lei pode ser omitido. O amor, em que já se resumia a lei antiga, torna-se o mandamento novo e inesgotável de Jesus e o cumprimento de toda a lei. Praticar e ensinar, também nos diz o Evangelho de hoje. Esta expressão reflete o horror de Jesus à hipocrisia, ou seja, ensinar uma coisa e praticar outra. Mais adiante, no Evangelho, ele ensinará: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que praticar a vontade de meu Pai que está nos céus. Aparece também, meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho hoje a expressão reino dos céus. No Evangelho de São Mateus, é comum Jesus se referir ao reino de Deus como o reino dos céus. É que Mateus escreve seu Evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus, até hoje, não pronunciam o nome de Deus. O céu é para os judeus daquele tempo uma das maneiras de designar Deus sem pronunciar o seu nome inefável. A lei, que foi dada no passado, também era para trazer vida no meio do povo. Era para que houvesse justiça e para formar um povo novo e disposto que servisse ao Senhor. Era isso que Moisés afirmava quando ensinava o próprio povo. Mas quando a lei se transformou em legalismo, tornou-se opressora e perdeu-se a emoção. A lei sem misericórdia perde toda a sua força e passa a ser opressora. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho desta manhã nos faz perceber, acima de tudo, que uma religião, seja ela qual for, marcada pelo legalismo frio, é uma religião sem coração e que coloca a vida humana em segundo plano. O Papa Francisco adverte a Igreja para não tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que fosse livre. Muitas vezes, gente boa, o legalismo religioso fala mais alto que o amor, e corremos o sério risco de agirmos como controladores da graça. Por isso o Papa Francisco também nos lembra que a Igreja não é uma alfândega. Ao contrário, ela é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluamos esta nossa meditação do Evangelho de hoje, oferecendo ao Senhor uma simples oração. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Amém. Nós estamos, ao longo deste ano, realizando a nossa catequese mariana. Já falamos de Maria na Bíblia, estamos agora construindo a nossa reflexão através da teologia sistemática, como dizemos, de forma mais pedagógica, mas estamos construindo, na verdade, o papel dos dogmas e a sua importância na nossa vida de fé.
Em nosso último encontro, nós começamos a falar sobre os dogmas da Imaculada Conceição e também da Assunção. E vimos nesse primeiro momento introdutório como esses dois dogmas, por vezes, geram alguns conflitos em nossa relação de fé, seja entre nós mesmos, os católicos, seja também com nossos irmãos e irmãs separados. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos refletir, hoje nós vamos adentrar o dogma da Imaculada Conceição. E vamos passo a passo, deixando de lado um pouco as suas contradições, para nos centrarmos nas coisas boas, digamos assim, no benefício que ele traz para a nossa vida de fé. O dogma da Imaculada Conceição parece fácil de ser aceito, porque nós sentimos que Maria é uma pessoa completamente iluminada por Deus. O templo humano, onde o pecado não entra e ali habita a graça. Bem antes de se tornar dogma, o povo já cultuava a Nossa Senhora da Conceição. Na América Latina, por exemplo, encontramos estátuas barrocas da Senhora da Conceição, várias delas vindas de Portugal ou da Espanha no tempo da colonização. Interessante observar que no Brasil, em vários lugares, as estátuas de Maria são chamadas simplesmente de imagem da santa. O povo intui, sem ter estudado teologia, que Maria é toda santa, é toda de Deus. Mas o dogma da Imaculada apresenta algumas dificuldades e mal-entendidos. Muitas pessoas acham que Maria Imaculada nasceu e viveu tão santa que não tinha as dúvidas, as crises e as dificuldades das pessoas comuns. Seria uma santa que nasceu completa e não precisava crescer. E no meio dos católicos, de nós católicos, surgem perguntas como: se Maria nasceu sem pecado, sua vida tem algum mérito? Não foi mais fácil para ela servir a Deus do que para nós, que somos pecadores e temos de lutar diariamente contra nossas forças negativas? Por que ela recebeu este privilégio? Não seria melhor que ela fosse um ser humano normal? Desta forma, poderia ser um modelo inspirador mais próximo da gente, pois um modelo inatingível não é eficaz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para as igrejas tradicionais da Reforma Protestante, o dogma da Imaculada Conceição fere os princípios cristãos de que todos somos pecadores e necessitamos da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Além disso, dizem eles, não é um dogma definido por um concílio ecumênico, mas por um papa. Eles perguntam que autoridade ele teve para obrigar todos a crerem em algo que não está na Bíblia. Outros evangélicos, baseando-se no texto de São Paulo, que diz que todos pecaram lá na carta aos Romanos, afirmam com isso que o dogma vai contra a Bíblia. A questão não é fácil. Então, nos perguntemos nesta manhã, qual é a mensagem positiva do dogma da Imaculada Conceição? Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos começar construindo uma longa história sobre este dogma e comecemos pelo horizonte bíblico. Não há um texto bíblico que afirme claramente a Imaculada Conceição. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, na saudação do anjo, se diz somente que Maria é especialmente agraciada por Deus, cheia de graça. Em grego, que caritomene. Em Gênesis 3,15,
se promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Como já vimos nos programas anteriores, este não é um texto necessariamente mariano, mas uma esperança dirigida a toda a humanidade. Podemos encontrar na Bíblia um horizonte de compreensão que nos ajudará a situar o dogma posterior. São os seguintes textos. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Depois, o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia, eu te consagrei. O livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 1. Desde o seio materno, o Senhor me chamou. Também toda a discussão do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, onde nós vemos o triunfo da graça em Jesus Cristo em comparação ao velho Adão. Afinal, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvindo todos esses textos, precisamos nos perguntar: como se chegou até a definição dogmática da Imaculada Conceição da Virgem Maria? É com esta pergunta que nós vamos, então, depois do intervalo, continuar a nossa reflexão de aprofundamento através do dogma da Imaculada Conceição. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. A combinação perfeita entre música e informação para todos os momentos. Educadora. Compre no comércio de Jacarezinho. Comprando aqui, você está valorizando a nossa cidade e seu investimento é transformado em diversos benefícios que retornam para você. Vamos valorizar o nosso comércio. Apoio a CIJA, Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho. Deu a louca na Farmácia Menino Deus. Ofertas em fraldas e perfumarias nunca visto em Jacarezinho. Venha e aproveite para economizar. Farmácia Menino Deus, mais barata da cidade. Anexo à Farmácia Menino Deus, encontra-se o Laboratório de Análises Clínicas Martoni. Aproveite e faça seu exame com a melhor qualidade. Diz que entrega grátis, através do telefone 35250467. Farmácia Menino Deus e Laboratório Martoni, cuidando de sua saúde e de sua família. Telefone 35250467. Já percorri muitos caminhos, mudei a direção pra seguir tocando em frente. O melhor combustível é a emoção. Agora em Jacarezinho, sua nova opção para abastecer seu carro. Autoposto Barcelona. Álcool, diesel, gasolina. Super loja de conveniência e troca de óleo. Atendimento todos os dias, 24 horas. Autoposto Barcelona. Bom atendimento, ótimos preços e muita qualidade. Autoposto Barcelona. Rua Dom Fernando Tadei, 1203. Próximo ao INSS. Com o Dóio sempre perto, toca pra lá, meu irmão. Atenção Jacarezinho, atenção região, você não pode deixar de conferir a super oferta em colchões, jogos de lençol, travesseiros e muito mais. PVG Colchões, tudo isso e muito mais com o melhor atendimento e a entrega mais rápida da região. Na Rua Paraná, esquina com o posto de saúde central. PVG Colchões. Rei do Jeans, presentes que vão encantar seu amor nesta estação. Jeans Color, Estonado e Delavé estão em alta. As novas modelagens em jaquetas, saias, vestidos, camisas, camisetes e calças jog, hot pant, flare e push-up. A Levanta Bumbum. Assim vai ficar fácil presentear quem você ama. E o melhor de tudo é o preço. Peças a partir de R$ 49,90. Rei do Jeans, Rua Paraná, número 750, Jacarezinho. Educadora. 8h32. Rafael, o seu tempo é agora. Rafael tem método de ensino personalizado.
você estuda em casa de qualquer lugar do Brasil. Na FAEL, os alunos têm suporte presencial e recebem livros gratuitos. Quer aproveitar seu tempo e continuar seus estudos? Então faça o vestibular FAEL. Na FAEL, a matrícula é a partir de R$ 49,00 e a primeira rematrícula é grátis. Vestibular FAEL. Acesse fael.edu.br e inscreva-se. FAEL, é tempo de ganhar tempo. Você está construindo ou reformando? Chegou a hora de fazer orçamento de portas e janelas. Venha para Rebel Madeiras. Tudo em portas, janelas, batentes, guarnição, fechadura, vendas e montagens. Os lançamentos direto da fábrica com os melhores preços, em parceria com a Caixa Econômica Federal, em até 240 meses pelo cartão Construcard. Rebel Madeiras. Rua José Pavan, 145, acima do Quilão Supermercado. Telefone 3525-6426. CEDI, Centro de Diagnóstico e Imagem. Há 18 anos cuidando de você e de quem você mais ama. Com instalações modernas e equipamentos de última geração para a realização dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada multislice, ultrassonografia, ecocardiografia, densitometria óssea, mamografia, raio-x digital e documentação odontológica. CEDI, preservando a vida. Rua 13 de Maio, 234. Telefone 433534 4146, Santo Antônio da Platina. Você precisa de utensílios domésticos, enfeites, brinquedos, presentes de aniversário e casamento, preços baixos, qualidade e bom atendimento? Na Tem de Tudo, você encontra tudo isso e muito mais. Faça uma visita e comprove. Tem de Tudo, onde tem de tudo mesmo. Rua Paraná, 774. Fone 3525-2948. Os milhares de fiéis que com a oração das mãos ensanguentadas de Jesus já foram tocados, unem-se a uma só voz para testemunhar. Fomos curados graças às suas chagas. Acompanhe e participe da novena das mãos ensanguentadas de Jesus aqui na Rádio Educadora, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Participe, faça seu pedido de oração pelo telefone 0 operadora 43 3525 0773. Esta é a Educadora, a rádio para quem gosta de música boa e estar bem informado. Voltamos a apresentar Programa das Paróquias. Querida irmã, estamos hoje nos aprofundando sobre o dogma da Imaculada Conceição. A primeira parte do nosso encontro de hoje, nós terminamos nos fazendo uma pergunta: como se chegou até a definição dogmática da Imaculada Conceição, se na Bíblia não temos nenhum texto que de forma muito clara afirme este dogma? Eu quero agora, nesse momento, construir junto de você uma caminhada através do tempo da patrística, do tempo da Idade Média, do tempo da Idade Moderna, chegando até a definição no século XIX.
Nos primeiros séculos da história cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, se desenvolve o paralelismo simbólico entre Eva e Maria, respectivamente compreendidas como a virgem desobediente que leva a humanidade ao mal e a virgem obediente que abre o caminho para o bem. Nasce também, nesse tempo da patrística, a devoção mariana. Os padres da igreja, como Santo Irineu e Orígenes, falam da perfeita santidade de Maria, ao mesmo tempo sinalizando que ela peregrinou na sua vida de fé. Mas o pano de fundo no qual se jogará posteriormente o dogma é a discussão de Pelágio com Santo Agostinho no século V. Para Pelágio, o ser humano pode chegar a se salvar pelo próprio esforço. Assim, segundo ele, Jesus é simplesmente um modelo ético e não o Redentor. Santo Agostinho, ao contrário, baseado em São Paulo e na sua dura experiência de vida na luta contra o mal, sustenta que a humanidade está marcada pelo pecado original de Adão e necessita ser salva por Cristo em virtude da graça. O pecado original seria transmitido de geração em geração, segundo ele, por meio da relação sexual. E Jesus foi poupado dele porque nasceu da concepção virginal. Agostinho afirma a total ausência de pecados atuais em Maria, porém ele ainda não fala que ela estava isenta do pecado original. Este pensamento de Agostinho adentra a Idade Média e é consenso para a maioria dos escritores medievais que Maria teria sido purificada do pecado original em vista da concepção de Jesus. A pergunta que fica agora é: quando isso aconteceu? Meu querido irmão, minha querida irmã, à medida que cresce a devoção mariana, mais avança o movimento retroativo que identifica em qual momento Maria teria recebido esta graça especial. Na Anunciação, imediatamente antes da Anunciação, depois do nascimento, durante a gestação, a questão suscita muitas discussões teológicas que se polarizam em duas escolas de pensamento, chamadas de maculistas e imaculistas, protagonizados respectivamente pelos frades dominicanos e pelos frades franciscanos. Segundo os maculistas, Maria teria sido purificada da mancha do pecado original durante a gestação. Para os imaculistas, foi no momento da concepção. Para nós hoje, sejamos sinceros, esse tipo de discussão parece bastante inútil. Nesse caloroso debate, porém, resgata-se a contribuição de Santo Anselmo de Cantuária. Ele afirma que a ação redentora de Cristo se estende a todos, em diferentes tempos e lugares. Daí, começa-se a falar de uma pré-redenção em Maria antes do nascimento de Jesus. Enquanto isso, cresce lentamente a devoção à Imaculada Conceição, principalmente promovida pelas ordens religiosas, e vai se espalhando pelas dioceses, embora sem aprovação do Vaticano, que só dará um sinal positivo de tolerar o ofício e a missa da Imaculada no século XV. Nesta época, há dois documentos oficiais pró-Imaculada Conceição: o do confuso Concílio de Basileia, acontecido entre os anos 1431 e 1449, e a Constituição Apostólica do Papa Sisto IV, no ano de 1453.
1577. Na Idade Moderna, Lutero questiona profundamente a visão medieval da remissão dos pecados, baseada em méritos e ritos religiosos. Enfatiza a justificação que vem somente pela fé em Cristo. Leva ao extremo a visão de Agostinho e de Paulo, afirmando que o ser humano está definitivamente marcado pela força do mal, que chega a perverter a sua consciência. Somente a entrega nas mãos de Deus pode libertá-lo. Segundo ele, o justo vive pela fé e não de suas obras. Em contrapartida, nós sabemos que o Concílio de Trento, nas sessões do ano de 1547, rebate duramente estas teses de Lutero. E o Concílio de Trento afirma que o ser humano, em virtude do pecado original, carrega consigo uma divisão interna, chamada concupiscência, que o fragiliza e o leva a ter atitudes más e cometer pecados. Trento, meu querido irmão, minha querida irmã, não se detém na questão da Imaculada Conceição para não se dividir internamente. Os séculos seguintes, na esteira da Contra-Reforma e da reação à modernidade nascente, serão marcados por uma grande euforia mariana na Igreja Católica. Enaltecem-se cada vez mais os privilégios da Virgem Maria. E a definição dogmática, ela chega no século XIX. No século XIX, aumenta visivelmente a devoção a Maria como um distintivo dos católicos. Na Orla da Aparição, bem como na Medalha Milagrosa, a Catarina Labouré, em 1830, está escrito: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em 1848, o Papa Pio IX encarrega uma comissão de teólogos para examinar essa questão. Consultam-se os bispos, cuja maioria na época aceita a proclamação dogmática. Insatisfeito com o resultado do trabalho em andamento, o Papa Pio IX constitui uma outra comissão no ano de 1852. Esta define os critérios para uma definição dogmática. E meu querido irmão, minha querida irmã, no dia 8 de dezembro de 1854, é proclamado o dogma da Imaculada Conceição na bula Ineffabilis Deus. O texto próprio da bula diz assim: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda a mancha da culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus Salvador do gênero humano, está revelada por Deus e deve ser, portanto, firme e constantemente crida por todos os fiéis. Meu querido irmão, minha querida irmã, percebamos que se trata de uma longa história para a construção deste dogma. Como pudemos observar aqui rapidamente, um tanto quanto de forma superficial, mas vimos que logo entre os primeiros escritores cristãos se tem já um forte simbolismo
da vida de Maria em nossa caminhada de fé. Depois, nas discussões entre Pelágio e Santo Agostinho, temos um passo importante com a questão e a definição do pecado original, do qual todos somos portadores, e lembramos que este pecado, ele não é um pecado, digamos assim, cometido, mas é um pecado adquirido pela nossa própria natureza humana em solidariedade ao caminho que fazemos enquanto humanidade. Vimos depois algumas discussões entre os dominicanos e franciscanos sobre o momento em que a Virgem foi preservada do pecado original. Depois ainda lembramos que nesse período da Idade Média se resgata o importante debate, a importante contribuição que Santo Anselmo deu para essa questão. Na Idade Moderna, todos aqueles questionamentos vindo por conta da Reforma Protestante também vão, de alguma forma, preparando essa definição do dogma que acontece de forma definitiva no ano de 1854, no dia 8 de dezembro. Lembremos que, na verdade, pouco tempo depois, várias dioceses mundo afora foram criadas e foram dedicadas à proteção e à intercessão da Imaculada Conceição. Lembremos nós, por exemplo, da nossa própria história diocesana. Quando a nossa igreja diocesana foi criada, foi dedicada à Imaculada Conceição. A nossa catedral diocesana, que é a igreja mãe de todas as outras igrejas dessa porção do povo de Deus, também foi colocada sob os cuidados da Imaculada Conceição. Também sempre ouvimos dizer dos nossos pais, dos nossos antepassados mais experientes que nós, que dia 8 de dezembro é dia santo, é dia de guarda, é dia que nós precisamos rezar e agradecer ao bom Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor, através da proteção e da intercessão da Virgem Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje então juntos nós construímos esta caminhada bem histórica sobre o dogma da Imaculada Conceição. Na próxima quarta-feira, nós vamos ainda nos dedicar à reflexão deste dogma, colhendo o seu significado para a nossa vida de cristãos e cristãs dos dias de hoje. Vamos nos perguntar o que significa este dogma para a nossa vida e a nossa caminhada de fé, e vamos também tentar, digamos assim, compreender através de algumas comparações o efeito e o significado desse dogma para todos nós.